O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julgou procedente o pedido de cassação do diploma da deputada federal Carla Zambelli, do PL. Certamente ainda cabe recurso, mas agora outros deputados, como Tiririca e Paulo Bilinski, também podem perder os seus mandatos por recálculo do coeficiente eleitoral. Você veja, uma boa notícia e a gente não esperava que ela viesse atrelada a outra boa notícia. Às vezes a vida é assim. Vamos saber mais sobre isso com o nosso maravilhoso Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Salve, doutora Ana! Um reggaezinho para comemorar nessa situação, essa ótima notícia, não é mesmo? Eu fico muito triste com a notícia dessas. Pois é, eu vou falar uma coisa para você. No Brasil, para quem lembra das aulas de história, ou para quem está nas aulas de história, você tinha aquele voto de cabresto, você tinha formas de coagir as pessoas a votarem em quem você queria. Hoje, nesse período em que a gente está, alguns chamando de tecno-feudal, digamos assim, o pessoal está utilizando, digamos, meios de coagir as pessoas a votarem em uma pessoa por medo ou ainda destruindo a reputação de outras em benefício próprio ou ainda quebrando as regras do jogo. Você está perdendo no xadrez, você joga todas as peças para o alto, coloca o seu rei ali e fala ganhei. Ou seja, essas coisas podem ser até bonitinhas, mas estão erradas. Então, o que acontece? Carla Zambelli pulou o muro da democracia, digamos assim. Ela ultrapassou as formas democráticas de se candidatar. Ela atacou o ministro Supremo, a lisura das eleições e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou a sua cassação. O ponto é que a Zambelli ela foi muito bem nas eleições, ela ganhou muitos votos em decorrência dessas atitudes dela. Com isso, pelos cálculos de coeficiente eleitoral, outras pessoas podem sair. Então, vamos dar uma lida na matéria e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Tô sorrindo demais, já tô vendo os comentários falando assim, mas vocês não são imparciais. Não. Vamos lá. Na fórum, cassação de Zambelli pode levar junto Tiririca, Paulo Bilinski e talvez mais um. Opa, tá parecendo cartinha do War. Escolha aí dois. Um continente à escolha. Os cálculos da própria deputada é que seus votos teriam puxado 2 ou 3 deputados. Caso seja confirmada a cassação, todos perdem o mandato. A galera deve estar muito feliz com a Zambelli. Muito feliz. Matéria por Julinho Bittencourt. Vamos lá. Caso a cassação da deputada federal Carla Zambelli, do PL, pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, seja confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, também conhecido como TSE, seus votos serão anulados. Com isso, 2 ou 3 deputados eleitos pelo seu coeficiente eleitoral, segundo cálculos da própria deputada, também perdem o mandato. A ação foi protocolada pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Muito bom. Isso, tá ótimo. Tá ótimo? Essa é a primeira matéria. Vai ter uma outra também que a gente vai poder mostrar daqui a pouco. Mas o que é legal de mostrar aí? O que acontece? Você não está, por exemplo, pegando um deputado legitimamente eleito e no exercício do mandato ele comete algum crime ou faz algum absurdo e com isso ele é tirado. Não é isso que a gente está falando. Quando alguma coisa assim acontece, dependendo do caso, ou o substituto assume, ou esse cara sai e aí se tomam outras medidas. No caso da Zambelli, não é uma deputada legalmente eleita. O que se está considerando é que a legalidade da sua eleição não existiu. Ou seja, ela ultrapassou certos patamares e certas regras da democracia que foram rompidos e, com isso, ela perde o direito à diplomação. Ou seja, o seu diploma é cassado.
É como, por exemplo, fazendo um comparativo aqui, é como, por exemplo, se você estudasse administração, aí você ganha seu diploma de administração. Aí prova-se que você fraudou uma prova. O seu diploma de bacharel é anulado, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, assim, é mais ou menos isso que acontece, só que pior com a Zambelli, porque ela tem o diploma dela retirado, ela fica inelegível por 8 anos, e mais, como ela normalmente, quando você tem um caso desse, não são com pessoas que ficam tão bem colocadas. Aí você tirando ela do lugar, vamos supor, pegar o exemplo que já foi dado, inclusive em matérias. Você pega lá o PL que tem, vamos supor, 3 milhões de votos para serem calculados no coeficiente eleitoral para ver quantos deputados são. E vamos supor que 1/3 disso, né, 1 milhão, foi da Zambelli. Com isso, o coeficiente tem que ser recalculado, porque agora o PL não tem mais 3 milhões, eles agora só têm 2 milhões. Com isso, o coeficiente ele é recalculado e o PL perde essas vagas. Perde a Zambelli, que foi cassada, e os seus votos são rasgados, não valem mais nada. E com isso, aqueles dois, o Tiririca e o outro cara lá, o suposto SWAT, né, também é cassado. E com isso, esse pessoal, o que acontece com eles? Eles perdem esse direito ao mandato porque é efeito dominó. Se os votos dela não são válidos para eles, eles não se elegem. Se eles não se elegem, eles não têm direito à diplomação. Então, isso é o efeito dominó aplicado ao caso da Zambelli. Isso não é algo normal de acontecer em casos tão grandes, porque quando alguém é cassado dessa forma, às vezes não altera em nada o coeficiente eleitoral, porque os votos daquela pessoa não são tão significantes. Mas a Zambelli ela foi muito significante para esse caso. E aí eu quero pegar a segunda matéria, que vai tratar um pouco melhor desse tema. Bora lá. Cadê? Aí. Do Metrópolis, por Tomás Molina e Luiz Vassalo. Cassação de Zambelli pode levar mais deputados do PL a perder mandato. TRE de São Paulo tornou Carla Zambelli inelegível por 8 anos. Cassação do diploma da política do PL pode exigir novo cálculo do coeficiente eleitoral. Ótimo. A cassação do diploma da deputada federal Carla Zambelli, do PL, pelo TRE de São Paulo, nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro, pode levar mais parlamentares do partido a perderem seus mandatos. Segundo o advogado eleitoralista e professor universitário Fabrício Medeiros, a consequência lógica da cassação do diploma em ação de investigação judicial eleitoral é a anulação dos votos atribuídos à responsável pela conduta ilícita, no caso, a deputada. E a anulação desses votos leva necessariamente a uma nova totalização, a um recálculo a ser agora empreendido, desprezando-se os votos que foram anulados em sede dessa ação de investigação judicial eleitoral. Essa nova totalização pode desaguar num resultado diverso daquele que fora proclamado em 2022, gerando a perda de mandato de eventuais beneficiários dos votos judicialmente nulificados, completou Medeiros. Exato. Até aí tá bom, Ana. Eu acho que essa parte pega exatamente a explicação que eu estava tratando, né? E mostra, né, os termos jurídicos. Porque esses votos, eles não vão mais poder ser usados. Eles são anulados, eles são desconsiderados. E aí é feito um novo cálculo. E aí o que se tem, né, o que a gente tem de informação é que o Tiririca ele foi beneficiado. Esse outro aí das arminhas também foi beneficiado. Talvez leve um outro mais aí. E o detalhe bom é, provavelmente alguém do pessoal entra. Então, o que falta para isso acontecer? Vamos lá. Cabe recurso. Então quer dizer que a Carla Zambelli ela vai recorrer. O PL, obviamente, está dizendo, não, apoiamos ela. Porque é aquele negócio, no Brasil, infelizmente, saúde e vergonha são um problema sério. Porque a gente fica sem, né? E aí as pessoas não recuperam, né? Esse pessoal, eu não vejo um deles dizendo, me desculpe, eu errei. Não tem isso, né? E aí é condenado, eu fui injustiçado.
Em nenhum momento essa pessoa erra, é perfeita, né? Então o que acontece? A Zambelli, ela ultrapassou os direitos, ela abusou da democracia, por assim dizer, ela questionou a lisura das eleições. Então, assim, ela está sofrendo as consequências. Ela vai recorrer ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE vai reapreciar, mas acredito eu que um caso bem construído em que o regional já está determinando a cassação, muito provavelmente vai ser mantida essa decisão, porque a base jurídica para essa cassação é uma base forte. Então, acredito eu que o TSE vai manter, mas é aquela questão, obviamente, que vai depender de como o recurso vai ser interposto, de como o tribunal vai entender o caso. Mas o que eu vou ficar feliz é de vir aqui mais uma vez, quando vier a decisão do TSE, e falar, gente, ó, o TSE julgou, foi procedente, e agora só serve o que a gente chama de recurso de agonia, né? Que são embargos, é o chamado ius perniandi, né? O direito da pessoa pernear diante de uma decisão judicial. Então, é basicamente isso que eu espero, né? Ela vai ter direito aos recursos cabíveis, mas vai ser muito bom ver essa galera do PL saindo e entrando gente do PSOL, porque o que a gente precisa é de gente com mais sensatez, honestidade e dignidade, inclusive intelectual, na hora de atuar no Congresso Nacional. Eu tenho certeza que o pessoal da extrema-direita no Brasil, aí, os apoiadores da Zambelli, do PL, dessa coisa toda, devem estar, de fato, esperneando, dizendo que é uma perseguição e que estão querendo interferir no resultado das eleições, mas a explicação que a gente viu aí é essa. Se considera que o mal feito foi durante, né, a campanha dela, foi durante a eleição de fato, ela não se pode considerar que a eleição dela foi legítima. E os outros candidatos, sendo afetados pela eleição dela, também foram injustamente eleitos, né? Porque se beneficiaram de uma campanha que foi feita de forma errada, né? Que cometeu erros, vamos chamar assim, né? Então, se considera que a eleição dela é inválida, leva todo mundo junto. Aí tem que ver a conta, ver quanto é que vai, né, quanto que vai dar essa conta aí, quem mais vai se prejudicar com isso. É claro que quanto mais gente se prejudica, também maior é a força do rebote que o PL vai dar, porque vai perder muito com isso também. Então, supõe-se que PL não deve largar a mão da Zambelli, nesse caso, por puro interesse, né? Porque ela, para variar um pouco, né? A Zambelli servindo aí como massa de manobra, ali, como peça, né? Mas, enfim. Aí, o chat tem algumas dúvidas aqui, Bruno. A primeira é sobre a demora desse processo, né? Porque aí tem a dúvida ela permanece no cargo enquanto ela pode fazer aí o seu ius esperneandi, adoro, né? Ela pode fazer os seus recursos e tudo mais. Pode ser que isso se arraste a ponto de terminar o mandato, né? Existe essa possibilidade? E aí, uma pergunta interessante aqui, que eu não sei se você vai poder responder, mas eu achei interessante a pergunta da Gabi aqui no chat. Bruno, o que acontece com os votos que ela deu a projetos e leis? Porque enquanto ela está lá também, ela continua atuando, né? E aí, o que acontece com a atuação da pessoa se volta tudo? É tipo então, vamos pegar essas coisas, né? São dois temas e muito interessantes cada um deles, né? Primeiro, a gente vai falar da questão dela continuar ou não. Os recursos para o TSE, nesse caso, muito provavelmente, que ela vai interpor, ele tem o efeito devolutivo, que, ou seja, você devolve a matéria para o tribunal analisar, e o efeito suspensivo, que é o quê? Enquanto esse recurso não for julgado, fica suspensa a decisão anterior. Então, muito provavelmente, vão ter essas duas coisas. Se por algum acaso, que eu não acredito, mas por um acaso só tiver o efeito devolutivo, provavelmente os advogados vão pedir ao TSE
o efeito suspensivo, o que é pertinente, uma vez que você tem um colegiado e o prejuízo para um parlamentar que está ali sair e depois voltar é muito maior. Então, em tese, é isso. Não dá para prever quanto tempo vai demorar, mas a boa notícia é a seguinte: com o processo judicial eletrônico, com a relevância do tema, com a forma como a gente tem visto o TSE agir, acredito eu que até o final do ano esse processo é julgado. Não tenho como garantir isso, obviamente, mas o que eu quero dizer é, o tribunal tem sido célere. Então, pode ser que esse processo seja julgado em abril, pode ser que seja julgado mais para frente. Então, assim, o Tribunal Superior Eleitoral, ele está junto da justiça mais rápida que o Brasil tem, que é a justiça eleitoral. Para vocês terem uma ideia, tem prazos na justiça eleitoral que são contados em horas. Então, por exemplo, você tem 12 horas ou 24 horas para apresentar recurso. Então, assim, são coisas muito rápidas. E por quê? Porque uma eleição é rápida e, às vezes, um dano causado ele tem que ser respondido de forma breve. Então, o TSE, o que eu posso dizer ele está ligado à justiça mais rápida do país pela própria estrutura que funciona. E aí, respondendo a outra pergunta, né, isso aí depende do que vai estar no acórdão. Normalmente, o que acontece? Para você evitar danos, né, à democracia, você, por exemplo, não tira os votos dela, mas, por exemplo, o tribunal vai ter que debater se ela tem que devolver ou não o dinheiro que ela recebeu desse período como parlamentar. Normalmente, aí que tá, vamos lá. Normalmente, você diz que a pessoa entrou de boa fé e que exerceu o cargo de boa fé. E aí, com isso, não se tira. Mas o tribunal pode, se quiser, determinar a devolução dos valores recebidos. Então, tem essa questão. Mas, volto a dizer, isso vai depender do que está lá no acórdão e no que o TSE vai entender sobre o tema, tá? É muito interessante, Bruno, porque, veja, assim, mesmo que a gente seja uma pessoa com a qual a gente não concorda, de quem a gente não gosta, né? O direito a recurso é importante, né? E o direito a fazer o recurso e continuar no cargo faz sentido. O que deixa a gente um pouco preocupado é justamente essa possibilidade da coisa enrolar, ao ponto de quando a decisão de fato sair, a decisão não seja realizável. Entende? Porque aí ela já fez o mandato mesmo. Então não valeu, mas os votos valem, né? Fica inócuo, né? O sentimento de injustiça aí seria pela impossibilidade, né? De aplicar qualquer tipo de resultado, exato, né? Exato, mas aí tem um detalhe muito bom, que é o seguinte: provavelmente, porque eu não sei agora dizer para você, mas provavelmente o parlamentar que seria eleito do PSOL, ele tem interesse em ser empossado. Então, ele provavelmente vai estar todo dia lá cobrando do tribunal o andamento. Ele vai estar fazendo uma pressão, né, para tentar fazer com que a coisa ande. Mas não estou falando uma pressão de não, é tipo assim, entrando com a petição, cobrando o andamento, vendo se as coisas estão andando, ou seja, fazendo com que o processo não fique 3 meses parado sem que haja um andamento. Então, assim, é normal, por exemplo, da atuação do advogado, por exemplo, o processo... Vou dar um exemplo claro de hoje, por exemplo. Tem um caso que eu estou trabalhando aqui em que o processo ele tem que ir para o STJ, só que ele não foi enviado para o STJ. Então, precisa ir da mesa de uma pessoa para Brasília. Aí eu fui, fiz o despacho, falei, olha, já passou do prazo, isso aqui já está certificado, não falta mais nada para encaminhar para Brasília. Aí o serventuário, pois não, doutor, vou certificar aqui conforme determinação legal. Perfeito. Ou seja, lei sendo cumprida, processo sendo encaminhado. A atuação do advogado também é essa, ver se o regular andamento do processo está andando. Então, o advogado desse candidato que vai poder ser diplomado, provavelmente vai ter bastante trabalho e um bom trabalho, né, para esse tipo de caso. Muito bom, doutor Bruno. Suas explicações sempre me deixam menos indignadas com relação à justiça. Eu acho que você tem esse efeito na gente.
Obrigado, mas a entender ideia como é a só coisa mostrar como é que funciona, né? Muito bom, muito bom. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui e até a próxima. Bora lá, gente. Chat, voltamos em instantes com mais assuntos do dia aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá.